gente, então como prometi pra vocês, estou gravando aqui o nosso livro de atividades, tá? Para que vocês possam estudar direitinho pra nossa prova, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar para o livro carregar. Pronto, então diz assim, número 1. Enquanto fechava acordos secretos com a Inglaterra, Dom João persistia naquele seu jogo de faz de conta com os franceses. Nas vésperas da partida, chegou a anunciar a proibição de entrada de navios britânicos nos portos portugueses, a prisão e o confisco de todos os bens de cidadãos britânicos residentes em Lisboa. Ao mesmo tempo, enviou um embaixador a Paris, o Marquês de Marialva, prometendo total capitulação aos franceses. Então, quanto à transitividade, os verbos são classificados respectivamente como transitivo direto, fechava porque ele precisa de complemento, fechava o quê? Acordos, não tem preposição, então ele é direto. Transitivo indireto persistia, por quê? Porque depois do persistir eu tenho naquele, que é a preposição em mais aquele que fica naquele, então transitivo indireto. Depois temos um transitivo direto, que é o anunciar, anunciar a proibição. Anunciar o quê? Chegou a anunciar o quê? Preciso de complemento, transitivo. Por que ele é direto? Porque aqui eu não tenho preposição, eu só tenho artigo a, né? Então ele é direto. O próximo a mesma coisa, enviou, ele é direto porque eu tenho aqui um artigo indefinido, não tenho preposição. E por último, né, prometendo também. Depois de prometendo eu tenho total, que é um substantivo, também não é preposição, então é transitivo direto, letra D. 2. Dependendo da frase, um verbo geralmente empregado como intransitivo pode tornar-se de ligação. Assinale entre as frases a seguir aquela em que isso acontece. Então, letra C. Em uma certa fase da vida, muitas mães viram motoristas dos filhos. Gente, por que esse verbo virar, né, ele passa a ser um verbo intransitivo, de ligação? Porque assim, gente, eu tenho esse objeto aqui que é de prender o cabelo, né? Esse objeto aqui, ele virou. Eu fiz a ação do objeto virar. O objeto virou. Quando eu digo que as mães viram motoristas, essas mães, elas estão como motoristas, né? Elas não vão necessariamente, elas não vão virar aquilo. Elas não têm o ato de virar aquilo como virar um copo d'água, como virar uma jarra de suco, né? Elas não vão ter a ação de virar, né? Virar. A pessoa não faz assim e vira motorista. Não, né? Isso quer dizer que naquele determinado momento ela se tornou alguma coisa. Então, tornar-se alguma coisa, ele é um verbo intransitivo, porque a pessoa ela não exerce a ação de virar. É assim a mesma coisa com o verbo andar, né? Eu ando devagar, estou exercendo a função de andar. Agora, quando eu digo eu ando cansada, eu estou cansada, né? Eu estou motorista, eu estou cansada, é a mesma coisa, tá? 3. Em cada uma das alternativas a seguir está destacado o termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que o termo não é objeto indireto, ou seja, ele não tem preposição. Então, quando não é, esse termo não é objeto indireto. Então, foi fiel à lei. Esse a indica a preposição na frente de lei. Então, meu Deus, tá errado isso aqui. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto direto. Esse aqui foi fiel à lei, foi fiel durante todos esses anos. Não, esse aqui é o objeto direto, gente, não pode ser a letra E. Então vamos um a um. O rapaz aludiu às histórias passadas quando nossa bela, então esse aqui tem as histórias, é objeto indireto. Quando voltei da Romênia, o Brasil,
Então, da aqui tem preposição, a novela da Globo tem preposição. Quem disse a Joaquina que as batatas deveriam cozer-se devagar? Acho que é aqui, hein? Com a aterrissagem, o aviador logo transmitiu ao público. Então tem o A mais O aqui. Muito bem. E foi fiel à lei. Gente, é a letra C. Por quê? Porque esse A aqui, ele é facultativo. Ele pode ou não ter crase. E aqui se optou a escrever sem crase na frente da Joaquina. Então, esse aqui é que não é objeto direto. Então, é a letra C. Tá? 4. Na frase a seguir, existe um verbo que pode ser empregado como intransitivo, mas classificado, neste caso, como transitivo direto. Então, letra C. Nas noites mal dormidas, sonhava loucuras, pequenas tragédias, e isso o assustava. Então, letra C, tá? Porque sonhava as loucuras ou sonhava loucuras? Sonhava loucuras. Então, noites mal dormidas, sonhava. Então, eu posso dizer só o sonhava, né? Sonhava pequenas tragédias e isso o angustiava. Então, nas noites mal dormidas, sonhava muito. Pode ser. Ou não sonhava. Pode ser, né? Então, esse verbo sonhava, ele pode ficar sozinho e não vai ter perda nenhuma de sentido, tá? Então, pode ser essa aqui, letra C, tá? Surfamos a internet, nadamos em revistas. A internet empolga, revistas envolve. A internet agarra, revistas abraçam. A internet é passageira, revistas são permanentes. E essas duas mídias estão crescendo. Um dado que passou quase despercebido em meio ao barulho da internet foi o fato de que a articulação de revistas aumentou nos últimos 5 anos. Mesmo na era da internet, o apelo das revistas segue crescendo. Pense nisso, o Google existe há 12 anos. Durante esse período, o número de títulos de revistas no Brasil cresceu 334%. Isso demonstra que uma mídia nova não substitui uma mídia que já existe. Uma mídia estabelecida tem a capacidade de seguir prosperando ao oferecer uma experiência única. É por isso que as pessoas não deixam de nadar só porque gostam de surfar. Então, letra A. O verbo surfar pode ser usado como transitivo ou intransitivo. Explique cada um deles. Então, pode ser transitivo quando eu coloco... Cadê a frase? Aqui. Surfamos a internet. Quando eu uso surfamos a internet, eu não posso colocar só surfamos. Surfamos o quê? Né? A internet. Podia ser o mar, podia ser, sei lá, outra coisa. Não podia ser qualquer outra coisa, além de internet e mar. Então, eu preciso especificar que esse surfamos é na internet. Então, ele é um verbo transitivo, porque eu preciso dizer aonde que surfa. E surfa onde? Na internet, tá? E quando eu digo porque gostam de surfar, eu acabo aqui esse meu surfar. Gosta de surfar, ponto. Esse verbo se torna transitivo porque ele aqui não precisa de complemento. Gostam de surfar na internet? Eu posso colocar, Amanda? Pode, mas eu não preciso, tá? B. Que relação pode ser estabelecida entre o título da campanha e o trecho reproduzido a seguir com a relação sustentada dentro da campanha? Então, o que diz aqui? Que espero que os alunos associem o título da campanha ao trecho citado, relacionando os sentidos de empolgar, agarrar, passageira ao de surfar, né? Porque aqui, ó, a internet empolga, agarra, passageira. Então, ela é aquilo que pega vocês e não larga, e que o sentido das revistas de envolver, de abraçar e de serem permanentes, porque a internet tanto ela tem a coisa ali como daqui a pouco não tem, né? Segundo aqui, claro, a pessoa que escreveu esse texto, tá? Bueno. E também a internet assim, né, gente? Desliguei agora o computador, não tenho mais internet aqui. Ou caiu ali o modem, não tem internet. Agora a revista, o livro, aqui eu tenho um livro digital. Eu desliguei aqui, caiu a internet, não tenho mais o livro digital, é passageiro. Agora o livro físico, ele é permanente, tá? Não sei se alguém taca fogo aqui. Assinale a capa de um folder.
Analise a capa de um folder de uma campanha de trânsito. Então, segurança da criança no trânsito. Explicando se os complementos dos verbos eu cuido, eu respeito, obtêm-se em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Eu cuido dela, eu a respeito, tá? Então, se eu não quero falar criança de novo, eu posso trocar por dela e pelo pronome oblíquo a, tá? Leia o poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A Tira reescreve o poema Quadrilha. Nela é encontrada a segunda parte do referido poema. João foi para os Estados Unidos porque tinha um amor frustrado. Teresa ingressou em um convento porque seu grande amor era platônico. Raimundo morreu num desastre depois de beber muito a fim de esquecer Maria, que não lhe amava. Joaquim suicidou-se depois que Lili casou-se com Pinto Fernandes. Carlos Drummond de Andrade ficou famoso por escrever um poema terrivelmente trágico e que parece de humor. É verdade, parece de humor, mas ele é super trágico. Responda as questões seguintes. No último quadro da tira, como se pode interpretar um poema terrivelmente trágico que parece ter humor, considerando o poema? Então, em razão do título do ritmo, por paralelismos, ou seja, aquilo que traz uma cadência, e da ideia de troca de casais à primeira vista, o poema pode ser considerado engraçadinho, leve e de humor. No entanto, verifica-se trágico dos que amam e a única a casar-se não o fez por amor. É possível afirmar, como se faz no último quadrinho, que é um poema trágico. É trágico por quê? Porque as pessoas tiveram fins muito tristes, né? Uma pessoa se suicidou, outra, né, sofreu um desastre, né? Enfim. Outro foi embora do Brasil por causa da pessoa, outra se foi para um convento, né? Em clausura, tudo por causa de amor. Então as pessoas não tiveram um fim muito feliz, né? Por isso que ele é trágico, né? No terceiro quadro, Raimundo morreu num desastre depois de beber muito a fim de esquecer Maria, que não lhe amava. Ocorre um desvio da norma culta em relação à regência verbal. Reescreva esse período adequando-o às regras de sintaxe da norma padrão. Então, como que ficaria? Então, ficaria assim: Raimundo morreu num desastre depois de beber muito a fim de esquecer Maria, que não o amava, né? Não lhe amava, é que não o amava. Esse lê aqui, normalmente as pessoas que são acima, lá do Nordeste, Sudoeste, Noroeste, elas usam muito lhe, né? Mas o certo seria o, que não o amava, tá? Reescreva as frases a seguir, substituindo o que estiver em destaque pelo verbo indicado entre parênteses. Efetue alterações necessárias sem modificar o sentido das frases. Então, é transgredir por desobedecer. Desobedecer às leis de trânsito pode ter graves consequências. Então, aqui ele troca para crase. Gosto muito a meus amigos. Não, gosto muito de meus amigos. Quero muito a meus amigos. Esse A aqui do querer a gente quase não usa, né? Gosto muito dos meus amigos. A gente usa o de igual, gente. Quero muito os meus amigos. A gente usa o os, né? O documento marcava como precisão as providências. Acho que não falei direito isso aqui. Vamos de novo. Gosto muito de meus amigos. Quando eu troco gosto por querer, seria adequado colocarmos, em vez do de, o a. Quero muito a meus amigos. Só que a gente não bota esse a. A gente diz, quero muito os meus amigos. Quero muito as minhas amigas. A gente só usa o artigo, que é do amigos ou amigas, né? Os amigos, as amigas. Agora acho que eu consegui. D. C. O documento marcava com precisão as providências a serem tomadas. Então, marcava com precisão por precisar. Então, o documento precisava as providências a serem tomadas, tá?
O professor colocou visto em todos os trabalhos. Visar. O professor visou todos os trabalhos. Não tem o em. Os funcionários desejavam um aumento salarial. Aspirar. Os funcionários aspiram a um aumento salarial. Tá? Há verbos que podem ser utilizados como transitivos diretos ou transitivos indiretos. Leia a frase a seguir e observe como o verbo agradar se comporta. Por mais que o marido a rodeie, ele busque a mão, ela se faz de desentendida e não o agrada. Qual é a regência do verbo agradar e em que sentido ele está sendo usado? Então, o verbo agradar, ele é o termo regente, né? E nessa frase, ele é transitivo direto e tem o sentido de fazer agrado, né? Então, se ele é um verbo transitivo direto, né? Quem é o complemento aqui do agrada? Então, por mais que o marido rodeie a mão e ela desentendida e não o agrada. Não agrada quem? O marido. Então, quem é o objeto, quem é o complemento do agrada? Marido. O marido, tá? Tá tudo trocado aqui? Está tudo trocado, mas a língua portuguesa é assim, ela troca tudo e a gente se faz entender perfeitamente, né? Letra B. Alterando-se a regência desse verbo, que sentido ele assume? Então, como verbo transitivo indireto, ele assume o sentido de ser agradável, né? Então, ela não agrada a ele, né? Então, ela não está sendo, ela está fazendo o ato de agradá-lo, de fazer um carinho para ele. Agora, se muda essa regência, ele passa a ser a pessoa não agradável. Ele que recebe o adjetivo de agradável, tá? Usando pronomes oblíquos como complementos verbais, escreva duas frases explicando as duas regências em verbo agradar e seus respectivos significados. Então, o pronome oblíquo ali, o agrada, ele é parte do objeto direto que eu falei pra vocês. Não agrada quem? O marido. Então, não o agrada, esse o é o marido, né? E o pronome lhe é o do intransitivo e indireto, que é de ser agradável. Não lhe agrada. O marido não lhe agrada, ou seja, ele não é agradável. Quando eu digo o, eu estou falando dele, que ela não quer agradar ele, né? Então, quando eu digo assim, e não o agrada, né? Ela não está agradando ele não está sendo agradado. Agora, quando diz não lhe agrada, ele que não é agradável, tá? 10. Leiam um textinho, por favor, e venham para as respostinhas depois. Substituindo-se os termos destacados em nunca apareceu rapaz nenhum que se agraçasse dela, assinale a alternativa na qual a regência nominal ou o verbo se apresenta de acordo com a norma culta. Então, letra A. Nunca surgiu rapaz nenhum que com ela se encantasse. Parece estranho esse que com? Parece, mas a gente usa e pela norma culta é assim, tá? 11. Assistindo a criatura que morria, perdeu-lhe o ódio. Então, de acordo com a norma culta, assinale o que for correto com relação à regência verbal. Então, 2. A criatura que morreu assistia num asilo, então assistia algo. Neste caso, o verbo assistir está sendo empregado no sentido de morar, residir, sendo intransitivo, tá? E 16. O verbo insistindo está sendo empregado no verbo de auxiliar. Assistindo está sendo empregado no verbo de auxiliar, de dar assistência à pessoa que morria. Trata-se de um verbo transitivo indireto, porque o complemento ele não vem com preposição, tá? 12. Melhorar a segurança implica investir quantias bem maiores que as que estão sendo aplicadas atualmente. E B. Melhorar a segurança implica em investir quantias bem maiores que as que estão sendo aplicadas atualmente. Digamos que alguém está em dúvida a respeito de qual das duas informações acima estaria de acordo com a padrão escrita na língua portuguesa. Uma forma de resolver isso é buscar nos dicionários. Então, implicar do latim implicare, né? Então, o que diz aqui depois disso? Verbo transitivo direto.
Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês vão ver que ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, letra D, o sentido do verbo na frase em questão está entre os escritos como verbo transitivo direto, porque diz aqui. E a gente vê o sentido que é tornar confuso, enredar, embaraçar. Aqui embaixo eu tenho o verbo intransitivo, né? Ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo intransitivo. Aí a gente precisa ver qual é o sentido. O sentido é de ser incompatível. Implicar, ele significa nesse sentido, implicar não, investir de incompatível? Não. De inconciliável? Não, né? Então a gente vê de acordo aqui qual é a palavra que está mais de acordo e nós colocamos aqui para ver se ele é transitivo direto ou indireto, tá? 13. Considerando a norma padrão, preencha as lacunas das frases a seguir, explicando os diferentes sentidos de regência do verbo assistir. Então, voluntários assistem os feridos de exploração. Então, assistem os, não tem preposição. Amanhã assistiremos a um filme de aventura. Então, esse a, ele significa preposição. Como eu tenho depois aqui um artigo indefinido, então a gente não faz junção nenhuma, né? Os direitos sobre a obra assistem a os filhos do escritor. Olha, assistem a, tenho aqui preposição a, e depois eu tenho os filhos do escritor, os. Então, como é que fica? Os direitos sobre a obra assistem aos filhos do escritor, tá? Os participantes da nova banda assistem em São Paulo. Preposição em. Olha quantas preposições diferentes pode ter e como pode não ter a preposição também o verbo assistir. Vamos agora à segunda parte do livro didático de vocês. Então vamos lá. Página 11. Assinale a alternativa em que se encontram adjetivos que exigem uma mesma preposição. Então, os adjetivos que pedem a mesma preposição são análogo, dedicado e hostil. 2. Desde dúvidas específicas sobre questões biológicas, como doenças sexualmente transmitíveis, até conflitos sobre os valores e atitudes que devem tornar em determinadas situações. O substantivo dúvidas é um nome que pode reger diversas preposições e locuções prepositivas como de, sobre, acerca de, a respeito de, né? Dúvida de, dúvida sobre, dúvida acerca ou dúvida a respeito de. Qual dos nomes a seguir também rege a preposição sobre? Conflito sobre, não, referência sobre um livro, referência sobre uma rua. Então, a letra B. Leia um texto para responder a 13 e 4, por favor. Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. Então, B. De, na e as. 4. Qual das expressões retiradas do texto não é regida por um nome? No ponto facultativo, quarto parágrafo. Leia um textinho e vem para as respostas. O último parágrafo inicia com crase, que é a composição do a, preposição, mais a, artigo, e por uma razão recebe a crase. Assinale que for correto quanto ao emprego da crase. Então, 2. O primeiro-ministro se referiu às medidas adotadas pelo governo francês. Sempre vai ser crase na frente de medidas. O governo francês resiste às mudanças. Quem resiste a algo ou a alguma coisa. Então, esse resiste tem crase, mudanças é feminino, vai crase. O debate se instaurou entre os interessados na integração dos imigrantes, mesmo a revelia dos políticos mais resistente a essa altura. Então, mesmo então tá falando do modo. Então, esse modo, ele tem que ter crase. Em relação à segregação, há uma campanha nacional para combater este mal. Então, relação a algo ou a alguma coisa. Então, esse relação, ele pede aqui a preposição
E segregação, ele é um substantivo feminino, então tem que ser um A com crase, tá? Leia a frase a seguir. Entre elas, a proibição do uso do véu e de outros elementos religiosos na escola. Em que outra passagem do texto exige complemento com a mesma função do destacado na frase representada. Então, letra E. O pedido do relatório não faz parte de suas conclusões políticas de governo. Por que, gente? Porque aqui eu tenho preposição de e aqui eu também tenho preposição de. Aqui eu tenho de mais o, que fica do, e a de sem nenhum artigo na frente, que fica de. Pessoal, leia também aqui o texto da 7 e depois venho para a resposta, que é o seguinte. Considerando os aspectos de concordância e de crase, assinale a alternativa correta. Então, letra E. Hoje, assiste-se a uma transformação dos valores relativos à sexualidade do jovem, tá? 8. Também, gente, leia um textinho, dá uma pausa aí no vídeo e venham para as respostinhas. O acento indicador de crase deve ser corretamente utilizado somente nas lacunas, então na 1, na 2, na 4 e na 6, tá? Nos outros é somente o anormal. Assinale a alternativa em que o segmento em destaque exerce a função sintática de complemento nominal. Então, letra E. E nem surpreende que, tão ociosa de seus deveres ela. Então, ociosa, que eu tenho um substantivo, depois eu tenho um complemento. Ciosa de quê? Né? Precisa ter um complemento. Do que é essa ciosidade, tá? 10. A questão refere-se ao texto a seguir, um infográfico que mostrou uma reportagem intitulada Quase 50% das multas do Rio são por excesso de velocidade, de autoria de Monique Cardone, sobre os índices de infrações no trânsito do Rio de Janeiro. Então temos aqui o infográfico, que foi feito pelo R7, tá? Então vamos agora às alternativas. Leia as duas construções linguísticas a seguir extraídas do infográfico. Transitar em velocidade superior à máxima permitida. Desobedecer a ordens de autoridade. Sobre essas conclusões, é correto afirmar que em 1 e em 2, a presença e a ausência de acento grave, respectivamente, não infringem a mesma padrão da língua portuguesa. Então, pode ser sem nenhuma preposição. Não, tem preposição em, tem preposição a, mas não tem problema nenhum, né, com a falta de acento grave nessa daqui, porque se eu colocasse desobedecer às ordens, eu estaria dando um modo de desobedecer, e não é isso que está querendo dizer aqui. Está querendo dizer que não está desobedecendo o que as autoridades disseram, tá? E não o modo como as autoridades disseram as coisas, tá? 11. Observe o título da reportagem. Quase 50% das multas do Rio são por excesso de velocidade. O substantivo excesso liga-se ao complemento pela preposição de, excesso de velocidade. Qual dos substantivos a seguir exige essa mesma preposição? Então, penhora. Penhora da casa, penhora do carro, penhora, sei lá, da moto, né? Então, penhora de algum bem, tá? 12. O poema abaixo, sem título, é um haikai de Paulo Leminski. Lula à vista brilhava assim sobre o Auschwitz. Nesse texto, né, há contraste entre a linguagem natural e o fato histórico? Sim. O contraste entre Lula e Auschwitz provoca uma reação emotiva ao sujeito lírico? Sim, porque traz um fato aí do passado que foi bem conturbado, que foi a Segunda Guerra Mundial, né, que foi o nazismo, todo aquele movimento nazista que foi muito pesado para a humanidade inteira, né. 3. O caráter interrogativo revela a perplexidade do sujeito lírico? Sim, então todas estão corretas, tá? 13. Assinale a alternativa que apresenta
a correta justificativa para a ocorrência da crase na expressão à vista no primeiro verso do poema apresentado na questão anterior. Então, letra B. Trata-se de uma locução adverbial formada de um substantivo feminino. Então, é à vista, né? Então, temos aí vista é feminino e como é uma locução adverbial, tem que ter o crase, como à noite, à tarde, à vista, à medida, tá? Estilo áulico. À sobremesa, alguém falou ao presidente que na manhã de hoje o cadáver de um homem havia sido encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas. O presidente exigiu imediatamente que um de seus auxiliares telegrafasse em seu nome a família enlutada, como lhe informassem que a vítima ainda não fora identificada. A excelência, com seu estimulante bom humor, alegrou os presentes com uma de suas apreciadas blacks. Então, assinale alternativo que a ocorrência da crase deu pelo mesmo motivo de a sobremesa. Então, a sobremesa foi no momento, naquele momento, né? Então, à tarde, naquele momento, e a hora, que é naquele momento, tá? Então, 2 e 8. Observe o uso da crase na frase a seguir. O presidente exigiu imediatamente que um de seus auxiliares telegrafasse em nome à família enlutada, né? Então, pela mesma razão ocorre crase em disse ao presidente que a informação que tinha não se relacionava à notícia. Então, aquelas pessoas, tá? Aqui, a família falou a alguém e aqui se relacionava a alguma coisa, tá? Então, 16. O artista Juan Diego Miguel apresentava a exposição de arte e sensibilidade no Museu Brasileiro de Cultura, MUBI, de suas obras que acabavam de chegar ao país. Seu sentido de inovação, tanto em temas como em materiais que elege, é sempre de uma sensação extraordinária para o espectador. Juan Diego sensibiliza-se com o material que nos rodeia e lhes dá vida com uma naturalidade impressionante, encontrando liberdade para buscar elementos do seu fauvismo de Henri Matisse no cubismo de Paulo Picasso e do contemporâneo de Juan Gris. Uma arte que está reservada para poucos. Comente o emprego no final indicativo de crase no trecho 3 de agosto a 2 de setembro das 10 horas às 19 horas. Então, em 3 de agosto a 2 de setembro, o emprego da crase não está correto, tá? Porque não tem, esse aqui não tem crase em frente de numeral. Já quando eu tenho das 10 às 19, o uso da crase ela é correta, porque eu tenho aqui a utilização de horas. É um tempo no feminino às 19 horas, tá? Então tem que ter crase. A frase uma arte que está reservada para poucos pode ser reescrita de diferentes maneiras. Em qual dessas reescritas a lacuna representada deve ser preenchida com a. Então, letra E. Uma arte que está reservada à mulher brasileira, tá? Está reservada para as mulheres brasileiras. Então, tem que ter. Em uma peça publicitária recentemente vinculada em jornais impressos, pode-se ler o seguinte: se a prática leva à perfeição, então imagine o sabor de pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes. A referência do trecho, se a prática leva à perfeição, acerca da crase, no caso, a junção da preposição a com o artigo feminino a, é linguisticamente adequado afirmar que sua ocorrência é, letra D, necessária, pois além de haver a junção de preposição com o artigo, sugere que a perfeição seja resultante da prática, tá? A frase a seguir apresenta ambiguidade, pois o agente da ação verbal não está determinado. Então, oferecer um jantar às professoras às alunas. Como essa frase deve ser reescrita
para que expresse claramente a ideia de que foram as alunas que ofereceram o jantar. Explique de modo que se refere a essa ambiguidade. Então, as alunas ofereceram um jantar às professoras. Então, troca tudo, né? As alunas vem para frente, porque elas se tornam um sujeito da oração, quem realiza a ação. Então, em vez de elas ficarem lá no final, elas vêm para frente. As alunas ofereceram um jantar às professoras, né? Aqui diz, gente, que pode as alunas ficarem no fim, mas não fica bom, tá? Não fica bom o sujeito desta forma nesta oração. Então, façam que nem tá aqui nessa primeira oração. As alunas ofereceram um jantar às professoras, tá bom? 20. Considere as frases a seguir e use ou não o acento indicativo de crase para dar a ela o sentido indicado entre parênteses. Então, matou João a fome, né? Então, a fome é sujeito da oração. Então, a fome matou João. Então, aqui não tem crase. Permanecia a sombra das árvores em flor. A sombra das árvores persistia. Então, a sombra das árvores, ela é também... como é que eu posso dizer? O sujeito, né? A sombra das árvores permanecia em flor, tá? Permanecia em forma de flor, né? É porque essa frase ela tá meio complicadinha. Então, a gente pode dizer que a sombra das árvores permanecia em formato de flor, tá? C. O presidente do Senado depôs à Comissão de Justiça. Então, prestou depoimento à Comissão de Justiça. Então, esse A, ele tem que ter crase. D. À tarde, tem o advérbio tarde, ela é uma locução, então tem que ter crase, tá? Eu dei uma lista de verbos e locuções verbais para vocês, tem todas lá. Então, se tiverem com dúvida, procurem as locuções adverbiais, tá? A moça que fazia a limpeza correu às cortinas, então ela foi em direção às cortinas, então tem que ter crase, tá? 21. Temos aqui um outro textinho, né? Reescrevendo o texto em negrito, mantém-se o uso da crase substituindo a palavra região por Princesa Isabel usou em sua vista a região em 1872. Então, o correto seria 2 e 3. Então, a princesa Isabel usou em sua visita a cidade ou a fazenda em 1872, tá? 22. Leiam um textinho aqui, por favor. Tá? E depois parem o vídeo, leiam e voltem para as correções. Quanto ao uso da crase, assinale o que for correto. Então, temos correto o 1. A crítica faz referência às propagandas, então fazem referência para as propagandas mal feitas. A mídia se sustém devido às propagandas em excesso, né, devido a elas, né. Fomos coagidos à compra de produtos necessários, fomos coagidos a elas. E 16. À vista ou a prazo, a propaganda induz o consumidor. Vista é advérbio, então ele é uma locução adverbial, então tem que vir com crase. O termo em destaque é complemento nominal em letra C. Provoca diretamente uma mudança no gosto de seus consumidores. Porque mudança, ele está aqui como substantivo, tá? Então tem que ser ela. 24. Nos períodos abaixo está presente o acento grave, indicador de crase. Somente em um deles, porém, o acento foi empregado corretamente. Identifique-o. Então, letra D. Detento solicita à justiça, solicita para a justiça a autorização para fazer curso à distância em universidade, tá? Se vocês conseguirem trocar para ela muitas vezes, tem crase. 25. Avalie as duas frases que seguem. Ela cheirava a flor de romã, ela cheirava a flor de romã. Esse exercício está lá no livro de didática de vocês. Então, 1 e 2.
As duas frases estão escritas adequadamente, dependendo de um contexto. E 4. A primeira frase indica que alguém exala o perfume da romã, tá? Aqui tem exercício repetido. 26. É preciso suprir um ou mais sinais de crase em letra E. Quem acha que aprecia a juventude de hoje com elogios ao seu pragmatismo não está a salvo de ser o responsável pela frustração de toda uma geração, tá? Então, nesses dois aí, a gente corta a crase, não precisa de crase nessas duas frases. Nas outras acima estão todas corretas. 27. A opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se à sua sala, então aquele lugar, e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Ele se colocou para fala, não tem para ela aqui, tá? E também falar não para todas as pessoas, isso aí não existe. Então, é a com crase aqui, porque dirigiu-se àquele lugar que era a sala para falar para as pessoas, tá? Então, letra C de casa. Bom, gente, conseguimos corrigir todos os nossos exercícios com essas gravações, né? Para vocês poderem estudarem bem para a nossa prova. Qualquer dúvida que vocês tenham, salientamos todas elas antes da nossa provinha. Abração!